Maio Roxo. O Maio Roxo é um mês dedicado à conscientização das doenças inflamatórias intestinais. A Sociedade Brasileira de Coloproctologia relata que cerca de 13,5% para cada 1.000 pessoas vai ter uma doença inflamatória intestinal. As doenças inflamatórias intestinais, além do incômodo que causa por questão de diarreias frequentes, elas causam diversos distúrbios como falta de vitamina e principalmente é um fator predisponente para câncer de colo intestinal. A grande questão é que esse desconforto, essa cólica intestinal, essa diarreia, ela pode ser transitória. E aí a pessoa melhora desses sintomas 2, 3 dias depois e não procura um atendimento médico. E o que acontece, na verdade, é que são doenças chamadas de doenças autoimunes, né? Elas podem acontecer por questões individuais. E também está relacionado com os países de grande desenvolvimento que utilizam muito alimentos industrializados, principalmente à base também de açúcar. Qual é a grande questão? Essas doenças inflamatórias intestinais, elas agridem a mucosa do intestino, alterando a sua flora intestinal. O que é uma flora intestinal? O que é uma microbiota intestinal? São micro-organismos, bactérias e fungos presentes na mucosa intestinal que têm diversas funções que atuam, por exemplo, para alimentação e absorção de alimentos, que atuam para diminuir riscos de adoecimento, de infecção. Então, são micro-organismos que atuam de uma forma saudável, protegendo essa mucosa. Esses processos inflamatórios constantes alteram a mucosa e, consequentemente, essa microbiota, causando mais ainda um processo inflamatório. Então, na verdade, é uma agressão constante que esse intestino sofre. As doenças inflamatórias conhecidas são as doenças de Crohn, que é uma doença que pode causar ulcerações em todo o trato gastrointestinal, todo o trato digestório, desde a boca até o ânus, fazendo lesões, processos inflamatórios, lesões importantes, feridas que são necessários procedimentos como colostomia para o seu tratamento. A colostomia é a retirada de uma porção do intestino que é difícil de tratar. A lesão é tão importante que aquele intestino ele fica inviável para exercer a sua função. A doença de Crohn, ela é responsável por, desses 13 em cada 100.000 habitantes, ela é responsável por cerca de 58% dos casos. A outra doença intestinal, a doença intestinal proliferativa, é uma doença que causa lesão principalmente no colo intestinal, na parte do intestino grosso, que é responsável pela absorção de íons, de líquidos e de vitaminas. Diante dessa situação, o paciente ele se torna um paciente limitado, porque ele tem dificuldade de trabalho, de exercer suas funções, atividades físicas, porque ele fica limitado por conta desse processo inflamatório. E como essas doenças elas não são muito divulgadas, né? A associação, então, ela cria o mês de maio para conscientização dessa doença, para que nós tenhamos conhecimento dos seus sintomas e procuremos, então, atendimento. Então, essas diarreias frequentes, dores, cólicas intestinais importantes, principalmente diarreia com muco e sangue, elas precisam ser investigadas. A investigação é feita através de uma colonoscopia
que é um exame onde é introduzido um aparelho flexível através do ânus e pode ser visualizado todo o intestino, procurando esse processo inflamatório, essas lesões, essas agressões, fazendo inclusive biópsia, que são pequenos, minúsculos pedaços retirados para que faça um exame mais adequado. E com isso, o indivíduo vai ter acesso ao tratamento e melhor qualidade de vida. E muito mais importante, a prevenção do câncer de colo, do colo intestinal, que é o problema mais grave das doenças inflamatórias intestinais. Então, mês de maio, dê uma olhada no seu histórico, no histórico dos seus familiares, verifique se tem alguém que frequentemente tem quadro de diarreia. Essa pessoa precisa ser investigada.